Rapaziada, deixa o like. Senão já sabe, né? Doutor, caso Pesseguini. Vamos deixar mais pro final pra gente falar do Vitória. Da Vitória. Caso aí, Pesseguini. Pesseguini. Desde quando eu tenho podcast, eu sempre evitei falar desse caso aqui, porque um falava uma coisa, outro falava outro. Então, complicado. O que você tem pra falar da sua visão aí do estudo que você fez de caso Pesseguini? Olha, o caso Pesseguini, na época, eu era comentarista da Sônia Abrão. Nós comentamos esse caso de ponta a ponta. E esse caso aconteceu o seguinte. Parte das pessoas diziam que era PCC. Outra parte dizia que era até policial militar. Ou seja, muita gente até hoje não acredita na conclusão do delegado, que foi o Marcelinho, que mata a família e se mata. Bom, havia essa confusão. Na época, a perícia da polícia mandou para todos os canais o laudo pericial, 350 páginas. Caraca. Tá? Um laudo extenso, é um verdadeiro livro. Por que é extenso? Por quê? Imagina o que aconteceu, sargento. Você tem um sargento da rota e você tem a esposa, que é um cabo de um batalhão, só que o sargento não ia trabalhar naquele dia. Então não sentiram a falta dele na rota. Só que a cabo, Andréia, ia trabalhar. E ela chega no batalhão, o batalhão ela não vai trabalhar. O que eles fazem no batalhão, sargento? Manda uma viatura em casa. Eles ligaram inicialmente. Não conseguiram. E liga. E ela não atende o telefone. Aí manda a viatura. Manda a viatura. A viatura chega e encontra a casa fechada. Estão viajando, saindo. Mas a cabo, poxa, ela é uma profissional que nunca fez isso. Mas até aí, não tinha o que fazer. Um amigo dela, um soldado, ficou o dia inteiro ligando. E no final do dia, ele foi lá. Pô, aconteceu alguma coisa. Chega lá, toca a campainha e ninguém atende. Como ele tinha amizade com ela, ele resolve pular. Pra dar uma olhada. Pra dar uma olhada. Ele pula e ele pega na porta, a porta estava aberta. Quando ele abre, ele encontra o que na cena? Que era a cena do crime na sala do casal de policiais militares. Ele encontra a cabo Andréia, morta, do lado o marido, do lado o Marcelinho. Aí ele liga pro 90. Óbvio, ele não entrou mais na casa. Chama os policiais, o policial que estava trabalhando entra na casa, começa a dar uma olhada e encontra na edícula do fundo a avó e a tia-avó morta. 5 pessoas mortas na casa. Loucura, loucura, loucura. E aí começou toda uma ilação. O que aconteceu? Bom, eu vou contar para vocês o resultado que eu também acredito. Coloquei na cena do crime e tem gente que mesmo você contando o laudo, sargento, não acredita. Marcelinho Pesseguini, 13 anos de idade, tinha problemas psiquiátricos. Mas problemas dele tinha sido já noticiado uma Não, vez? diagnosticado, tomava remédio tarja preta. E ele era controlado, mas ele tinha problemas. Ele era viciado em alguns jogos da internet. E a polícia ouviu os amiguinhos dele no colégio, vários. Qual que era a conversa do Marcelinho? Olha, vamos fugir e vamos matar as pessoas da família para fugir. Ele brincava, ele falava com isso e os garotos entendiam que era uma brincadeira dele. Bom, num determinado dia, o casal estava dormindo na sala. O casal de policiais militares. E a avó e a tia-avó na edícula. E o Marcelinho acordado. O Marcelinho, conforme o laudo da perícia de São Paulo, pega a pistola da Andréia, mãe dele. Ah, mas ele sabia operar a arma? Sabia. Porque o pai levava num estande, não num estande, numa chácara, e o garoto sabia atirar. Ensinava, isso é ele normal. sabia operar uma arma. O que ele faz? A mãe estava dormindo, ele encostou
e deu um tiro, matou a mãe. Não, minto. Ele primeiro mata o pai, sargento da rota. O pai estava dormindo, ele encosta. O pai tava dormindo na sala, né? Os dois na sala, no chão, num colchonete. Os dois. Ele mata o sargento. Agora, sargento, você imagina a Cabo Andréia dormindo, sono profundo, e ela ouve um barulho. Um tiro. Você concorda que você não tem como levantar como um policial? Você leva um susto. Exatamente. Porque foi um tiro dentro da casa. E ela acorda e ela tá Não é aérea ainda. aérea, que tá escuro. Só que o filho tá com o revólver na mão. Aí efetua o disparo, né? Efetua um disparo, ela morre. Só que a avó e a tia-avó estavam na edícula. Aí pode ter gente falando, mas a avó e a tia-avó não ouviram o barulho? Sargento, a avó e a tia-avó também tomavam remédio tarja preta para dormir. Aí então o sono tá Sono profundo. pesado. Pesado. O que ele faz? Ele vai na edícula, encosta na tia, tira encostado. Mata a tia e depois mata a avó. Matou. Ele volta para a sala, coloca a roupa do colégio, apaga as luzes, entra no carro da mãe que ele sabia dirigir, dirige o carro da mãe até o colégio particular onde ele estudava, que era um bom colégio. Tudo isso câmeras de segurança registraram. Ele para o carro e ele dorme durante 6 horas dentro do carro, esperando para assistir aula. Sargento, quando ele levanta, acorda, todo arrumadinho para estudar, tem uma imagem que na cena do crime eu mostro ele andando. Snyder, num determinado momento, sargento, ele coloca a mão na cintura. A polícia acredita que ele estava com a arma do crime, que ele foi armado para o colégio. Ele vai assistir aula. Antes das aulas, ele reúne os amigos e fala, olha, matei a minha família, agora a gente pode fugir. Todo mundo deu risada. Ele assiste a aula integral. Ao meio-dia ele voltava. Ele pede uma carona. Ele não volta com o carro da mãe, ele abandonou o carro da mãe e ele volta para casa. Aí, a conclusão do psiquiatra forense, Dr. Guido Palomba, que trabalhou no caso, e eu entrevistei no canal, na cena do crime, ele me deu uma entrevista. Fomos no escritório dele, no consultório. E ele disse que a conclusão do psiquiatra, olha que interessante, sargento, quando ele entra na sala e vê o pai e a mãe mortos, ele volta para a realidade. Caramba. Ele Caiu volta, na real. ele cai na real e aí ele percebeu, matei minha família. Aí ele em pé, ele pega a arma, a mesma arma de fogo e ele comete um suicídio. O sargento eu vou contar, mas o sargento sabe que eu vou contar. Mas eu acredito que o Danilo não saiba. O suicídio por arma de fogo, ele é tradicional quando a gente estuda a medicina legal. Por quê? Eu vou pegar o meu dedo como se fosse uma arma de fogo. A grande maioria do suicida, primeiro, é tiro encostado. Encostado aonde? Na têmpora. Danilo, dá uma olhada. O revólver, a direção do cano, como é natural você fazer o quê, ó? O tiro entra aqui e sai alto. Você não faz isso. Você não faz 180 graus. É natural do ser humano, ele faz isso. É intuitivo. É intuitivo, essa é a palavra. Então, um tiro encostado entra numa têmpora, sai na outra e bate o tiro na parede. E ele cai. E aí, eu mostro na cena do crime, você vai ver, que eu só mostrei a mão. Danilo, quando ele cai com a pistola, sargento, a pistola não saiu do dedo. Ele cai, e eu mostro isso na foto, com a arma enroscada no dedo. Só que os vizinhos não ouviram os tiros. E ali ficou, durante quase 10 horas, ele morto. Aí que o soldado foi e entrou na casa. O dedo já estava duro.
porque o cadáver ele enrijece. Sim. Então a perícia teve dificuldade de tirar a arma que estava no dedo. Olha que curioso. Aí o perito da polícia, que é gente muito preparada, o que ele fez? Ele viu que tinha um disparo na parede. Ele viu o garoto caído. Eles mediram o garoto. Então eles mediram o garoto, tudo isso em 3D. Eles calcularam a mão dele, na altura dele, e eles calcularam o disparo. Deu direitinho na parede, no mesmo ângulo. E o mais curioso, e aí, você que não acreditar vai ter que acreditar agora do que eu vou contar, e eu mostro o laudo Na Cena do Crime. O projétil, ele levou, sargento Castro, um pedacinho do cérebro e bateu na parede. Danilo, o perito foi e ele pegou, ele achou o projétil no chão e ele retirou aquele pedacinho de massa encefálica. E foi feito o DNA do Marcelinho. E deu que é ele. Então foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Então, para quem tem curiosidade de criminologia, entra Na Cena do Crime, eu conto a história inteira e o Dr. Guido Palomba conta o porquê que ele fez isso, que é uma explicação técnica de um psiquiatra forense especializado nisso. Aí, ó, top. Aqui você vai assistir o cortezinho aí de 5 minutos. Lá o vídeo deve ter quanto tempo? Ah, o vídeo tem uns 25. Aí, Conta ó, história vai então. lá, senta pra assistir, entra no YouTube, Na Cena do Crime. Tenho certeza que você que tá acompanhando o corte aí vai assistir esse corte e vai entrar lá também. Se você não conhece, coloca aí no YouTube aí, Na Cena do Crime. Vai estar lá o Lordelo apresentando, certo? Irmão, vamos lá, pode